Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lia Oliveira, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Óbvio que faremos uma arte, mas esse não é o foco principal desse vídeo. O foco de hoje é mostrar um dos processos que eu faço de restauração de molduras. Isso mesmo, pessoas. Eu trabalho muito com material reciclado. Então, hoje eu quero mostrar para vocês uma dessas coisas que eu faço aqui no meu ateliê. Eu encontrei essa moldura no lixo junto com umas 5 molduras iguais a essa. E como vocês podem ver, ela está danificada, né? Porque aqui, essa parte preta é uma película, ela não é pintada. Então, ela é colada com uma cola bem forte e precisa tirar. Então, estou mostrando para vocês o processo que eu faço para recuperar isso. Eu não quero essa película a mais, então eu vou pegar uma lima aqui, vou começar a fazer a retirada. Gente, pode parecer rápido, mas não é, tá? Esse processo eu levei, sem brincadeira, acho que umas 3 horas para poder fazer essa retirada dessa película. Por quê, gente? Se vocês não sabem, o material que é feito, pelo menos nesse caso aqui, essa moldura, ele é literalmente um pinus e é uma madeira muito frágil. Como ele só é colado com isso e também só tem 2 cravinhos assim de grampos em cada lado, então se você apertar muito, você acaba quebrando isso. E não é o que eu quero aproveitar essa moldura porque eu pretendo fazer uma arte. Mas não é uma arte também assim, nossa, que arte ótima, mas é uma arte para poder dar uma vida nova para essa película aí. Gente, então, se vocês perceberem, olha lá como que fica, né? É muito, nossa, é muita cola aí. Tinha muita cola e foi meio chatinho de tirar. Nossa senhora, nessa brincadeira até quebrei a minha unha. Chateada, mas faz parte do processo. Mas mantendo a concentração, gente, vocês têm que ir com muita calma para puxar, porque senão é um desastre. Então, sejam cautelosos se vocês fizerem isso um dia, porque precisa de muita paciência para você não danificar mais ainda a moldura, né? Porque você, o caso, isso daí que a gente chama, nessa moldura aí, na real, se chama chassi, né? Então, essa parte aí retangular é o chassi, que é o que dá estrutura para colocar tanto que seja a parte da tela, o vidro, enfim, ele que faz essa segurança. Então, assim, gente, aí já tava terminando praticamente e eu tava bem feliz. Isso, acho que é isso mesmo. Acho que eu tomei umas 2, 3 horas para tirar essa película aí e ela tem cola, né? Ela tem cola nela. Então, para poder tirar, pode ver que tem as manchinhas aqui. Vocês percebem que quando eu coloco o dedo, ele fica pegando. Então, para poder tirar essa película que ficou da cola, eu vou passar uma lixa 180, que ela não é tão, ela é fininha, não danifica a minha moldura. Então é isso, eu vou passando com calma, sem pressa, gente, e vocês vão ver que vai dar certo. Bom, como eu gostei muito da cor que estava essa moldura, eu quero manter ela. Mas para isso, eu vou usar uma outra coisa, não vou usar nenhuma película, não vou colar nada aí. Eu basicamente vou pegar e vou usar uma tinta PVA, que ela é ótima para esse tipo de trabalho. E nesse caso aí ela é uma tinta fosca, eu não quero uma tela brilhante, não quero uma moldura brilhante. Então eu vou fazer esse processo de pintar, como vocês estão vendo. Eu vou pintar isso, aguardar secar. Meu bom e velho pincel, esse daí é um pouquinho mais grosso, eu acho que é o 18, o número 18, esse daí. E aí é só passar nas laterais dela para poder dar o efeito que eu quero. O bom da tinta PVA é que ela é uma tinta muito rápida para secar, então coisa de 5 minutos já está seca essa película aí. No caso, essa pintura, né? A película já tirei, eu estou pintando.
Então, e ela é uma tinta ela é um pouco grossa, então ela cobre bem aonde passa. Só que se você quiser uma coisa mais suave, você pode passar um pouquinho de água no pincel, que nem nas outras pinturas. Mas como eu queria que ela ficasse, cobrisse bem, então eu deixei a tinta grossa mesmo. E fui passando com calma também nessa moldura para ficar do jeito que eu quero. Eu gosto muito dessa questão de reformar as coisas, sabe? Porque eu não gosto de desperdício. E, gente, é uma loucura. Aqui em casa, aonde tem o meu ateliê, eu tenho muitas molduras jogadas fora, que eu encontrei, né, no caso, no lixo. E eu tenho telas inteiras, telas pintadas, também que eu encontrei jogadas no lixo. Terminando esse processo, eu vou deixar, eu aguardo secar e eu escolho uma arte para fazer nessa moldurinha aí. Se vocês forem perceber, eu escolhi uma arte que eu gosto muito, que é de cultura mexicana, e eu vou pegar essa referência. Não vai ficar igual, eu só gostei da posição e eu nunca tinha feito uma Catrina com um chapéu. Geralmente eu faço ela só com as flores no cabelo, essas coisas todas. Então eu quis fazer, mas isso fica para o outro dia, né? Porque aí ficou tarde e eu vou começar o day after para vocês verem como vai ficar essa arte. Bom, gente, o que que acontece? Essa parte de trás da moldura, ela não é um papelão, ela é um pedaço de MDF. Então, ela fica fácil também. Eu poderia muito bem desenhar num papel e colocar isso daí como proteção, mas eu quis fazer direto na própria parte de trás da moldura. Eu ia começar a fazer esse desenho com tinta guache, só que como eu vou manter essa moldura, essa tela, sem um vidro para proteger a pintura e nem vou colocar um verniz, então durante o processo eu vou acabar tirando, né, essa tinta, que aí eu comecei dando a base com a tinta guache, só que se eu deixasse do jeito que tá, se caísse uma gota d'água, eu já ia perder esse desenho. E eu meio que me liguei disso conforme eu fui fazendo esse desenho. Então, você vê que eu começo a fazer o processo com uma tinta guache. Eu até chego a pintar quase toda a caveira com elas, né? No crânio dessa Catrina. Mas aí eu mostro aqui e vejo que não é o certo. Então, eu vou trocar pelas tintas acrílicas e também as tintas PVA, porque aí essas daí não saem. Mas o que que eu aconselho para vocês, gente? Quando vocês fizerem esse trabalho, seria interessante vocês conseguirem, para não ficar muito caro, comprar acetato. Vende no Mercado Livre, também acho que em papelarias, inclusive acho que eu vou começar a comprar. Aí já tá adiantado o processo, mas do jeito que tá, já tá ótimo. Só que como essa parte aí é um MDF mais desgastado, então ela suga bastante tinta, né, nesse caso. E por isso que também é uma boa ideia você pintar com uma tinta mais grossa, que aí você já não dá tantas demãos aí. Mas esse processo aí dessa Catrina, eu gostei e não gostei dela, vou ser bem sincera. Porque a pintura em si, ela tá bonita, tá divertida, tá alegre. Só que eu não sei se é porque eu não sou acostumada a fazer Catrinas usando chapéu, eu achei um pouco estranho. Eu fiquei um pouco receosa com esse resultado, mas o trabalho em si ficou bem feito, entende? Eu não sei se é por causa da falta de costume de desenhar Catrinas usando chapéu, eu não sei, alguma coisa nela aí não me deixou feliz. Bom, aqui eu já tô fazendo aquele processo de mostrar para vocês qual foi o pincel que eu usei, que é o número 8, que eu sempre uso, na verdade, quando eu estou fazendo esses últimos desenhos. E aí agora eu vou focar mais na questão dos detalhes, como eu sempre faço, né? Dou primeiro a base e depois da base eu vou lá e faço o detalhe com um pincel zero ou um pincel que seja similar. Pode ser um 2, um 4, depende muito do tamanho do desenho e também a espessura que eu quero.
né? Se eu quero uma coisa mais delicada, é o pincel 0, uma coisa mais sutil, assim. Agora, se eu quero uma coisa mais, assim, que mostre mais que eu fiz alguma coisa, é de 2 pra cima. Bom, enfim, gente, aqui eu já tô meio que terminando essa arte. Eu demorei bastante, né, pra fazer, na verdade. Gente, é engraçado, né? É um vídeo de que 12, 13 minutos, mas isso aí é um trabalho de 2 dias, né? Então, assim, valorizem o trabalho artesanal. E essa tela, eu, né, gostei da técnica, não sei se eu gosto muito do resultado, mas eu gostei das cores que eu usei. Provavelmente eu irei fazer alguma outra coisa, né, usando já tinta acrílica, e vou postar aqui para vocês, mas eu queria mesmo mostrar como é que funciona o meu trabalho em relação às reciclagens, né? Então, geralmente eu pego uma moldura danificada ou uma tela mesmo em si danificado, e aí eu refaço ela, eu tiro o que tá com defeito, eu troco o que tem que trocar e faço um outro trabalho. Particularmente, eu acho muito prazeroso fazer isso porque, querendo ou não, eu estou dando uma chance para um material que bom ser jogado fora, né? Para que jogar fora uma coisa que dá para usar? E é um incentivo também, né? Às vezes você não tem o que fazer, você tem um negócio lá parado na sua casa, você usa e fica um trabalho bem feito. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, né, de acompanhar esse processo. É uma arte, assim, um pouquinho diferente das que eu apresentei até agora, mas foi uma arte que eu gostei muito de fazer. Já mudei o material, como vocês podem perceber. Hoje eu já trabalhei com a tinta acrílica. O resultado é até melhor, porque acaba tornando as cores mais vibrantes e acaba que fica um trabalho legal. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu prometo trazer mais vídeos como esse para vocês, porque ainda tem a questão das telas, né? Eu ainda não mostrei como é que eu faço com as telas. Se eu mantenho os desenhos, se eu tiro os desenhos, vocês vão ver. Bom, nesse caso aqui eu estou mostrando o resultado final de todo esse processo de restaurar essa moldura e como ela ficou. Depois de restaurada, pintada, revitalizada, o trabalho ficou bem feito, tá tudo reforçado. E é esse o trabalho que ficou, gente. É uma Catrina usando chapéu, que eu peguei a referência, né, na internet, da Santa Mãe Google. E eu gostei, assim, das cores que eu usei, embora houve um estranhamento. Também confesso que eu gostaria de ter feito essa Catrina, o crânio dela um pouco melhor. Mas tá aí, gente, só para vocês verem como é que funciona um pouco do meu trabalho. Eu tenho muito trabalho dessa demanda de restauração. Provavelmente eu vou postar mais vídeos para vocês, espero que vocês gostem, me digam aí nos comentários o que vocês acharam. E é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, porque eu tô sempre postando.